Oi, gente! A gente está aqui hoje a convite da Sheila e do João para contar a história um pouco do João, que é um prazer estar te conhecendo pessoalmente. Obrigado aí pelo convite. A história vocês já sabem, o João teve um incidente aqui na Irlanda, um carro da polícia atropelou ele acabou perdendo a perna e agora está no processo de recuperação. E é a primeira vez que a gente conversa com ele, então a gente quer saber um pouco mais dessa história e de como está acontecendo essa recuperação. Então a primeira coisa que eu queria saber é de fato sobre a recuperação, como é que está esse processo no momento, como que você está lidando com isso agora? Graças a Deus agora está indo para uma nova etapa, já acabou um pouco da questão de hospital. Eu saí do hospital no meio de dezembro, mais ou menos, dia 18, e comecei a ficar em casa e tal. Assim, a recuperação também deu uma grande evoluída, só de não estar naquele ambiente hospitalar. E eu fui pela primeira vez na sexta-feira no centro de reabilitação, o NRH, que fica ali em Dunleary, e é lá que vai começar toda a questão de fisioterapia, de adaptação para voltar a andar, para reaprender a andar, na verdade, prótese também. E agora está começando a se encaminhar, a cicatrização está quase acabando. Então eles fizeram vários exames em mim lá, deram uma olhada como que estava tudo, o machucado, onde está um pouco aberto ainda, e eles, depois de alguns testes, só disseram que é só esperar terminar de cicatrizar, que já posso iniciar que é um programa que eles dizem, que se chama Polar, que é um programa específico para esses casos, e eu vou poder começar esse processo lá. E daí, com esse início do tratamento de fisioterapia, o que tem mudado na sua rotina desde então? Você tem conseguido fazer mais coisas sozinho? Tem precisado menos da ajuda de outras pessoas? Como é que é? Sim, eu agora aqui em casa, assim, eu consigo me virar bem, mesmo com a cadeira, assim, não estou usando tanto a muleta, porque acaba sendo um pouco incômodo, tá ainda bem sensível, mas eu consigo fazer bastante coisa sozinho. O banho hoje eu já consigo tomar um banho basicamente sozinho e tal, e consigo, já dou meu jeito para parar a cadeira, pegar coisa no armário, no alto, assim, então eu consigo me virar bem. E isso tem melhorado dia após dia, questão de dor tá cada vez melhor. Sheila, a última vez que a gente conversou, vocês estavam se preparando para o Natal. Eu lembro que você estava com uma expectativa grande que ele ia ter alta. Então eu queria que você contasse um pouco daquele tempo, como que foi o Natal, como é que foi o Ano Novo, como que vocês passaram até agora. Naquele dia, né, eu estava inclusive fazendo compras e correndo com isso. Tinha alguns processos que a gente tinha que fazer e cumprir dentro do hospital também para poder sair. Então eu tive que comprar adaptação para o banheiro, adaptação para casa, para que ele pudesse ficar em casa. E deu tudo certo, graças a Deus foi bem em cima da hora. A minha família chegou dia 20, a gente conseguiu tirar ele dia 18. Então eu tive um dia para readaptá-lo em casa, mas deu certo, deu tudo certinho, graças a Deus. Ele está se virando bem, ele é jovem, é forte, tudo isso ajuda bastante. Então ainda tem a memória muscular, ele sempre fez academia, então tem muita memória muscular, então ele garante muito isso do poder se levantar, ele ajuda, porque só tá eu e a Júlia com ele, então duas mulheres para ajudar é mais tranquilo, né, quando ele colabora. Ele está praticamente fazendo quase tudo sozinho. O único empecilho é isso, não tem jeito. Ele ainda depende bem de cadeira, então tem lugares que a gente vai que a acessibilidade é bem difícil. O centro da cidade é muito complexo para isso. Os bairros mais novos de Dublin são melhores, são mais adaptáveis. Muitos dos comércios, dos restaurantes, supermercados, a maioria tem uma boa acessibilidade, a gente não pode reclamar não. A maioria tem uma acessibilidade boa, vagas próximas, é tudo bem tranquilo. Mas assim, é o transtorno, né? Ter sempre a posição de cadeira, né? É muito estranho pra gente, é tudo muito novo. Muito novo. É muito difícil se adaptar a toda essa realidade. E pra gente que é mãe, você imagina, né? O teu filho saiu do Brasil
veio para cá com as pernas dele, tudo funcionando perfeitamente. Agora ele está sem uma das pernas. Né? Então depende de você. Ele não consegue fazer as refeições dele, ele não consegue fazer muitas coisas, ele não consegue fazer. Então não pode carregar coisas. Tudo isso leva assim em consideração. Mas eu falo para ele, pense nisso como um pós-operatório. Sim. Que logo vai acabar e vai entrar a prótese e a coisa vai mudar. Eu tenho a certeza disso, que assim que ele colocar a prótese, tudo isso vai ficar como passado. Tudo é um pós-operatório. Então eu tento ver assim. E o Natal foi transtornado, cheio de gente, uma bagunça de família, porque veio família toda, mas foi muito gostoso também, né? Foi muito bom para ele, para eles que estavam no Brasil. A minha filha mais velha tinha 4 anos que não viu o João. Nossa. Então, assim, para ela foi emocionante de vir. Mas a avó tinha vindo, né? No dia do acidente, ela veio logo depois. Mas a Mônica não, a minha filha mais velha. Tinha 4 anos que não via o João. Então, para ela foi bem emocionante. Ela estava muito sensibilizada. E foi muito bom, né? Essa farra de comilança, um monte de lasanha, de pudim, de tudo que tinha direito. Foi muito gostoso, né? Sentir uma família de novo. Isso é bom. Isso faz falta. João, a gente escutou a sua história várias vezes, eu sei que você já contou ela várias vezes, mas eu queria retomar, eu queria saber o que aconteceu naquele dia, vindo da sua boca, sabe? Eu sei que você passou, depois do acidente, passou por todo esse processo médico, mas eu imagino que essa memória esteja muito viva dentro de você. Eu queria que você pudesse contar o que você quiser, o que você lembrar, e pra gente poder ter uma noção de como foi pra você isso também. Eu me lembro bem porque eu fiquei acordado basicamente até eu entrar na ambulância. Então, o que aconteceu foi que nesse dia tinha um amigo nosso que teve a moto roubada. Você primeiro, só para contextualizar, você trabalhava de de entregador, né? Entregador. Com moto, né? Isso, com moto. Trabalhava com delivery. E esse meu amigo teve a moto roubada e ele tentou recuperar. Uns 2 dias antes, ele tinha um AirTag que tinha colocado na moto. Que é o localizador, né? Isso, da Apple. E ele viu que estava se movimentando e eles tentaram ir atrás, não conseguiram. E nesse dia ele ligou pra gente, fez uma ligação em grupo e comentou que a moto estava se movimentando. E nisso a gente começou a colocar mais gente nessa ligação para tentar encontrar esses moleques e tentar recuperar a moto. Então a gente começou dando uma volta na cidade, que os moleques estavam dando uma volta. Tudo seguindo onde estava o tag. Ele estava na ligação atualizando a localização pra gente e começou com eles lá no centro, depois eles foram lá para perto de Ringsend, desceram para Ballsbridge, foram sentido Dundrum, desceram para Sandford. Dali de Sandford a gente foi meio que cercando e tal, até que uns amigos encontraram eles aqui perto do shopping de Dundrum. E foi quando a gente estava mais próximo deles assim, e aí foi quando eles entraram na M50. Eram 3 motos em que eles estavam e a gente começou a ir atrás deles, e nisso eu encontrei uma viatura da Garda no meio do caminho e eu pedi apoio para ela. Falei que tinha 3 motos tal, com os moleques, e eles apoiaram a gente e eles entraram na M50 e começaram a ir atrás deles. Nisso a gente também foi, eu e mais alguns outros entregadores, e a gente começou na M50, isso aqui em Sandford, e foi até lá na entrada de Tala. E aí foi lá em Tala que meio que, creio que, porque a nossa moto não aguenta andar que nem o carro da Garden. Então eles estavam mais na frente. Acho que foi lá onde eles conseguiram pegar eles. Vocês tiveram a notícia de que a Garda tinha parado eles? Não, ali eu fiquei sabendo que eu fui o primeiro a chegar. Ah, tá. Eu dos entregadores, então creio que ali foi onde eles conseguiram pegar eles. Então quando eu cheguei no local, eu desci, parei minha moto, vi que tinha um carro parado assim e tal. Parei minha moto e quando eu vi, estavam uns moleques entrando no meio do mato para fugir da polícia, e quando eu vi, eu tava andando e tinha uma moto caída na avenida, ali na M50. Eu fui conferir se era essa a moto do meu amigo, para ver se a gente tinha conseguido e tal. E nesse meio termo, quando eu tava indo pra moto,
foi questão de segundos, foi muito rápido, eu só vi o carro vindo na minha direção e foi quando o carro do policial me acertou. Você chegou a ver ele se aproximando? Muito rápido. Uhum. Eu lembro de ter visto muito rápido, quando eu vi ele já estava em cima, não tive tempo assim para ter uma reação, tentei ainda pular pro outro lado, mas não tive esse tempo o suficiente. E aí foi quando ele me acertou e pegou e pressionou minha perna, o carro, no guarda-reis da M50. E aí, nisso, eu caí no chão, aí começou a chegar os outros entregadores, que eles estavam basicamente juntos. Foi quando chegou vários, e aí foi quando chegou o Anderson, o Guilherme, o André, que foram os que ficaram mais próximos ali de mim no momento, que eu me lembro bem. E os que socorreram. E nisso eu lembro do Guilherme tentar fazer o torniquete. Depois ele... Foi ele que tirou a Sim, balaclava ele dele, tirou rasgou. e tentou Pra fazer Para um poder fazer o torniquete. torniquete, que Sim. ninguém fez, estava ninguém em tinha volta. feito. Sim. E aí não ficou muito bom. Aí nisso que o André chegou, o Guilherme pediu o torniquete para ele, pediu para arrumar alguma coisa para fazer o torniquete. Aí foi quando o André pediu para esse policial que estava dentro do carro, estava só ele. Aí ele pegou lá, creio que um tipo de torniquete lá, e foi quando eles fizeram o torniquete na minha perna. E aí nisso começou a chegar um monte de policial em volta também. E aí eu lembro de ficar esperando os paramédicos, que aí foi quando eles também sempre tentavam me manter acordado. Sim. Que isso nesses momentos é bem importante. O André sempre falava, continua falando comigo, o Guilherme, o Anderson estava deitado no colo dele, e ele sempre tentando me manter acordado. Sim. Aquela dor é uma dor tão grande que o nosso corpo tenta desligar. Então você tenta dar umas leve apagada, mas eu consegui me manter acordado até os paramédicos chegarem, e aí foi quando ficou mais tranquilo, questão de dor, que eles me deram, creio que morfina. Depois eles injetaram algo no meu nariz, que não sei o que é, que foi quando eu apaguei. Sim. Nesse meio tempo, você chegou a conversar com os policiais? Você tinha uma conversa ali? Como é que era estar acordado nesse momento e sem saber o que estava acontecendo? Como é que foi isso? Eu não tive muita conversa. Teve um momento que eu acabei discutindo com esse próprio policial, porque eu comecei a discutir com ele e tal, sobre ele ter me acertado. E a outra pessoa que eu lembro de ter conversado no momento foi uma mulher, uma policial mulher. Eu lembro que ela se agachou próximo de mim e disse: eu sou formada em primeiro socorro, alguma coisa assim, então eu sei o que eu estou fazendo e tal, e eu lembro dela ter dito isso. Daí, nesse momento, você foi para o hospital, passou desacordado por quanto tempo que foi? Bom, aconteceu às 3h15 da tarde. E eu cheguei no hospital, a Júlia foi para lá, ele foi operado, acho que umas 8 horas da noite, mais ou menos, né? Umas 8 horas da noite. Você ficou Começou a sabendo cirurgia. no dia, você já comprou a passagem Sim. mais próxima possível? Sim. Quando eles falaram comigo, a Júlia me ligou, eram 3 horas lá no Brasil. Então já tinha se passado umas 3 horas Sim. aqui, ele já estava no hospital. Mas assim, ele já entrou para o centro cirúrgico, não tinha muito tempo hábil, porque é uma lesão muito grande. Sim. A perda de sangue foi muito grande também. Então eles tinham que entrar urgentemente com cuidado. E aí, assim, isso eram 3 horas da tarde no Brasil. Eu fiquei sabendo, às 5 da tarde eu já tinha comprado a passagem, às 6h30 da tarde eu saí de casa, 7h30 eu estava dentro do aeroporto, 9 horas o avião saiu. Foi extremamente rápido. E foram as horas mais complicadas de passar dentro do voo, porque eu não consegui dormir um segundo, passei muito mal o voo inteiro. Nossa, coisa de louco, né? Parece que um minuto dura um dia. Sim. Eu cheguei aqui, eram umas 5h30, 6 horas da tarde, eu acho. E eu fui direto para o hospital. Do aeroporto eu já fui direto. Já entrei para ver. Então eu cheguei o quê? Praticamente 24 horas depois do que tinha acontecido em si. É muito louco.
de você imaginar tudo aquilo, ver teu filho. Eu falei para ele esses dias, é muito estranho ver o teu filho em coma, né? Porque parece que a pessoa tá morta. É uma expressão diferente. Eu falei para ele, não é a mesma expressão de ver teu filho dormindo. Dormindo é diferente. Em coma é muito louco. Nossa, aquilo te dá um desespero, dá vontade de puxar ele ali, pegar no colo e levar embora para casa. Porque, sei lá, parece que não estão tratando direito. Mas você tem que confiar nos médicos naquele momento, você tem que confiar no hospital, você tem que acreditar em tudo aquilo que foi feito. Graças a Deus, a equipe que atendeu o João não era a equipe do Tala Hospital. Era uma equipe que veio do St. James. E aí, como era uma equipe provisória, montada às pressas, porque ninguém imaginava um negócio desse, né? E eles não fizeram todos os procedimentos de amputação. Eles só fecharam o que tinha que fechar, estancaram o sangramento e tal, mas deixaram para que a equipe do Tala tivesse toda a autonomia depois. Isso foi muito bom, porque daí mantiveram muita coisa que foi reaproveitada depois. Então isso a gente tem que agradecer a intervenção de Deus aí, porque olha, pôs na hora ali que eles não fizessem, porque o prognóstico era o quê? Cortar 4 dedos acima do joelho. Então ele ia perder muito mais tecido, muito mais coisa, muito mais musculatura. Isso ia mudar na hora dele fazer a prótese, de tudo isso. Graças a Deus manteve, ele está com o joelho meio deixado, meio mantido, mas ficou bom, porque a musculatura que ele manteve agora vai ajudar a ficar muito mais forte na hora dele caminhar depois. Então só temos que agradecer. A equipe do Tala foi muito boa, a Mrs. Egan, que é a médica sênior do caso dele, ela é fantástica. Ela, desde o início, quando ela retornou, que ela tomou consciência do caso, ela já, não, foi assim, vai ser assim, a gente vai usar um processo de vácuo. Teve todo um processo que aumentou muito mais a estadia dele no hospital. Poderia ter encurtado, mas ela preferiu aderir a esse protocolo para que ele, com a idade que ele tem, tivesse muito mais qualidade no pós. Então isso foi muito importante. Pode ser ruim agora, dolorido e tal, mas posteriormente ele vai agradecer muito ainda, se Deus quiser. E é muito chocante. Né? Aí assim, eu cheguei primeiro, fiquei com a Júlia também foi uma menina que aguentou uma barra dificílima, a namorada dele. A gente também só tem que agradecer, eu peço muito que Deus abençoe muito, porque é uma dívida de gratidão. Né? Todas essas pessoas que cuidaram dele, tanto os 3 meninos que salvaram a vida dele. Se não fosse o torniquete deles, ele estaria morto. Ele estaria morto lá no local. Então, eles salvaram a vida do meu filho. Né? Os paramédicos chegam depois e tal, mas o torniquete salvou. Aí teve a Júlia, que mesmo jovem, é uma menina, né? Tem a idade dele, tem 23 anos. E encarar, de assistir aquela cena, de presenciar tudo aquilo. Pô, eles são namorados, são crianças, são... Né, muito jovens, e passar por um momento de frustração desse, de estresse. Então, assim, Deus abençoa e coloca esses anjinhos para cuidar enquanto você não chega. Parece que mãe sente assim, né? Que Deus coloca os anjinhos que vão cuidando dele enquanto você não chega. Porque quando você chega, tá tudo bem, a mãe chegou. Mas é muito emocionante pra gente, como família, saber que essas pessoas cuidaram, se dedicaram, né? Teve gente que mandou assim, vibrações, gente que fazia muitos anos que não viu o João e que sentiu mesmo a distância, porque é um negócio chocante, foi muito drástico. Então, tudo isso pesa bastante nisso. Foi tudo tão rápido que teve que aprender a lidar rápido, a ter esse reflexo muito rápido para poder estar aqui com ele, para poder agora que você está dirigindo, aprendendo inglês aqui. Tem que se virar, tem que ir fazendo. Meu marido, por exemplo, a coisa que mais chocou ele, que mais marcou, foi a gente ter que... A Júlia ligou pra gente num determinado momento que a família tem que autorizar a amputação, porque ele não estava consciente. E aí esse foi o momento que mais marcou pra ele. Que aquilo afetou demais ele. Porque vocês não tinham a informação, é outro país, outra língua, não tem um doutor que fale a única opção, ou tem outra opção, né? Graças a Deus, um dos meninos que estava lá com ele, o Anderson também, ele fez uma foto no momento, me mandou a foto. Essa foto
Nós conversamos com os médicos que nós confiamos no Brasil. Ele conseguiu um médico amigo dele em Londres, outro em Abu Dhabi, os dois falam inglês, conversaram com a equipe que estava no Tala naquele momento, e aí eles falaram tecnicamente qual era a situação. E a perna foi amputada no momento. Sim. Não tinha muito o que recuperar. Sim. Né? Foi muito forte. Então perdeu-se muito de tecido, de osso, de tudo. Então assim, não tinha muito o que salvar. Porque assim, ele falou, olha, se tentar recuperar alguma coisa, com enxerto, com coisas assim, ele vai ficar com uma meia perna. Uma coisa que não vai funcionar bem. Então como ele é jovem, dê a opção dele de colocar a prótese. Ele vai se sentir muito melhor, vai ter muito mais qualidade de vida com uma prótese do que com uma perna que não vai responder naquilo que ele precisar. Sim. Então foi uma decisão que pesa, porque a gente não sabe se depois daqui um tempo a pessoa vai olhar, por que você não tentou salvar a minha perna? Difícil. É difícil você tomar essa decisão por alguém que não está consciente. Sim. E vai influenciar no resto da vida dele. Então não é uma decisão simples. Isso marcou demais o meu marido, ele ficou muito chocado com isso. Eu percebi que foi uma coisa que ele não gostou de ter que fazer. Sim. Mas foi aquele negócio, vamos, tem que decidir, tem que tomar agora, não tem outro, não dá pra ficar esperando 24 horas. Ele tinha 6 horas para começar a necrose. Sim. Então você tem que tomar a decisão. E por outro lado, você acordou do coma sem saber que ia ter essa decisão tomada. Como que foi isso, acordar e... Eu, no momento, como eu fiquei acordado lá, assim que aconteceu, eu me lembro de tentar levantar, não consegui. Então, quando isso aconteceu, foi quando eu coloquei a mão ali na minha perna e senti que não estava assim, estava normal. Então, foi onde eu comecei a tocar minha outra perna, mexer ela para ver se ela tinha acontecido alguma coisa, vi que estava normal, conseguia sentir tudo, e foi onde um dos meus amigos também, eu na hora lá perguntei para ele também, o Guilherme, perguntei para ele fiz a pergunta, falei, seja sincero comigo, você acha que vai ter alguma salvação na minha perna? Foi onde ele só balançou a cabeça para mim, disse que não, então eu assim estava ciente de que isso teria já acontecido. Quando eu acordei, eu fiz a pergunta de novo, mas eu já estava ciente do que tinha acontecido, sim. Eu sabia que ali provavelmente eu não teria como ter salvado a perna. Desse tempo que você acordou do coma, como que foi para você também lidar com essa história? Mentalmente, na sua saúde mental mesmo, como é que foi lidar com tudo isso? Logo no início é bem complicado, tem muita questão de aceitar o que aconteceu, aceitar o fato, mas no início você quer muito a questão família próximo, você quer se sentir mais seguro, então eu lembro que quando eu acordei minha mãe já estava aqui, já foi algo que foi muito bom, e ela e a Júlia sempre ali próximo de mim, e logo depois veio minha família para cá também, veio meu pai, minha irmã mais nova e minha avó, então já foi outra coisa que me ajudou bastante, ali eles estarem próximos, eles estarem ali, então isso foi muito bom, mas a questão psicológica nesses casos é algo que tem que realmente ser trabalhado, porque não é muito fácil. Eu estou passando com um psicólogo lá do Brasil, mas graças a Deus está tudo bem. Hoje em dia, para falar bem a verdade, eu evito de pensar sobre que... E a gente aqui fazendo entrevista, falando e tudo brincando. Não, isso é tranquilo. Eu hoje em dia consigo levar bem de boa. Sim. Creio que isso foi uma coisa que eu também falava para minha mãe, que era o ambiente hospitalar me ajudava muito a ficar pensando, repensando, fazendo perguntas, porque você fica lá sozinho. Então elas iam me visitar, quando elas saíam, eu ficava sozinho. Então aí começava, vinha pergunta na cabeça, tal. E você fica relembrando. Quando você está em casa, você sempre está ali ocupado com uma coisa, fazendo outra coisa, tá com... Eu basicamente não estou ficando sozinho aqui em casa, então eu acabo nem pensando. Mas é óbvio que sempre que você
comenta sobre, você vai lembrar um pouquinho a sensação ali do acontecimento, mas graças a Deus meu psicológico está muito melhor hoje. Eu acho que é muito diferente mesmo, né? Faz um pouco mais de um mês que você voltou para casa só também. Sim. Então você tem uma outra rotina que é muito mais saudável do que só ficar no hospital. Queria saber também um pouco dessa rotina, como que é o seu dia a dia hoje, desde que você voltou para casa? Hoje eu fico mais em casa, ainda não estou conseguindo sair tanto. Sempre que a gente consegue, a gente marca de sair ali com alguns amigos para comer alguma coisa, fazer alguma coisa. Ele vai comigo ao mercado. Sim. Mas agora estou começando a sair um pouquinho mais, porque no início estava muito mais sensível, então andar na rua, questão de buraco, a sensibilidade, e antes eu não conseguia ficar tanto tempo sentado na cadeira, já era algo que incomodava. Sim. Eu tinha que ficar mais deitado, acabava doendo bem menos, então agora está começando a ficar um pouco mais leve essa questão, então dá para começar a sair um pouco mais. Então a gente agora está até que saindo um pouco mais e comendo num lugar fora, encontrando amigo e tal, mas tem bastante amigo que vem me visitar também, então as primeiras semanas foi muito de cada dia vinha um amigo, Sim. vinha um grupo de amigos e tal, então eu ficava bastante em casa, eu fico jogando bastante PlayStation, assistindo série, mas basicamente tem sido isso. Que minha mãe que tá fazendo as marmitas também, ela ajuda ali bem um pouquinho, mas... Você tá fazendo marmita? Sim. Pra vender? É mesmo? os amigos dele. Que legal. Eles adoram a minha comida. Uhum. Aí ficavam, tia, faz comidinha pra gente, faz comidinha. Eu falei, então tá bom, vamos fazer. E aí, Comida de mãe, né? eles já vinham aqui, eles gostam bastante, sentem muita saudade, né, do Brasil, de comida de mãe. Ontem mesmo teve uns meninos aqui, eu fiz lasanha e frango assado, típico de domingo. Sim. Então eles gostam bastante. E aí eles curtem, né? Uma que eles não têm tempo, eles não cozinham. A vida deles é corrida. Tendo uma comidinha pronta já, só micro-ondas, facilita bastante, ajuda bem. A gente uniu o útil ao agradável. O João fica ocupado, conversa com os meninos, vai comigo no mercado fazer as compras. Aqui ajuda a embalar, ajuda a entregar. É gostoso. Sim. É bom que ocupa a mente, ocupa o seu dia, né? Para não ficar pensando besteira. Sim. E esse processo da fisioterapia, como que é? É semanal? É diário? Vai ser de segunda a quinta, é bem assim intensivo e é como se fosse um período integral. Lá eles disseram que o horário vai ser mais ou menos das 9 da manhã às 4 da tarde. Tá. Então lá vai ter várias atividades para fazer, lá tem uma piscina, lá tem uma academia toda especializada tem um maquinário específico. Então vai ter muita coisa para fazer, tem até quadra de basquete lá que o pessoal joga. Então é o que eles falaram, para o programa não ficar aquela coisa todos os dias você fazer a mesma coisa, fisioterapia. Sim. Então eles fazem outras atividades. Sim. Então creio que cada dia vai ser uma coisinha. Um dia vai ser uma fisioterapia ali, como movimentar ali a perna, outro dia vai na piscina, outro dia vai ali na academia. Então deve ser bem variado o programa deles. É um time que se reúne com todo mundo, psicólogo, o protetista, médica, fisioterapeuta, todo Terapeuta mundo, ocupacional. terapeuta ocupacional, eles todos se reúnem para me conhecer, para fazer alguns testes, porque eles têm que entrar num consenso de basicamente eles dizem um sim ou não, se a pessoa está apta a receber, a ir para a prótese, a receber uma prótese ou não. Certo. E nisso eles fazem testes de elasticidade, de mobilidade, de força, de equilíbrio, e eles olham como que a perna tá, tal. Então eles analisam tudo e eles chegam num consenso. Então eles fizeram esses testes, eles disseram que eu sou um ótimo candidato e tenho bastante mobilidade. Então, como ainda falta só um pouco cicatrizar, eles disseram que só vão esperar a cicatrização, eles vão esperar o hospital, eles vão ficar em contato com o hospital, que eu sempre vou lá para trocar o curativo e a própria Mrs. Egan olhar como é que tá, que ela é vascular.
Então eles vão só esperar terminar de cicatrizar e creio que eu já começo lá. Então tem esse processo ainda, quer dizer, vai ainda um tempo, mas vocês têm algum plano para depois disso, depois da prótese, você pensa em ficar, pensa em voltar para o Brasil? Eu quero muito ir para o Brasil, não sei se morar lá, mas eu quero passar um tempo lá. Tem alguns planos que eu quero fazer lá, passar um tempo perto da família também, que fazem 4 anos que eu não vou para o Brasil. Então eu tenho essa vontade de passar um tempo lá, ficar muito tranquilo. Depois, não sei, quem sabe voltar para cá, ir para outro país, não sei, mas... Tá em aberto. Mas de início eu quero, logo assim que eu conseguir, eu quero voltar para o Brasil, ficar próximo de todo mundo. E você, Sheila, acompanhando esses momentos todos agora, queria que você falasse um pouco também sobre esses planos, o que você espera que aconteça daqui para frente. Olha, eu assim, é mãe. Mãe, assim, eu fiquei feliz e tranquila quando ele veio para casa, né? Por mais que tenha todo o trabalho hospitalar, o trabalho da equipe médica, que graças a Deus fez tudo belezinha, mas estar próximo, ter o acesso é outra coisa, né? Alimentação, é você tomar conta, é estar junto, tá ali. Isso muda muito para a gente, família, quanto para ele. Então, nossos planos, assim, a minha função aqui, eu falo para ele, a minha função aqui é proporcionar o máximo de conforto para ele, para que ele consiga passar por esse período aí e depois ele vai decidir a vida dele. Eu gostaria muito que ele ficasse um período no Brasil, né? A família toda está esperando, todo mundo quer ver, teve muita gente que mandou energia, que mandou oração, que fez novena, que fez promessa. Então, assim, a gente tem uma família grande, né? Tá todo mundo louco para encontrar o João de novo. Os amigos que ficaram no Brasil, muita gente ficou sensibilizada, muita gente. E assim, a gente só tem que agradecer essas pessoas. Teve muitos vídeos de crianças, de um monte de gente que se sensibilizou com a história. Foi muito drástico, é muito difícil você entender por que isso acontece com um menino tão jovem, né? Sim. Um menino que não estava fazendo nada de errado, que não oferecia risco para ninguém. Então é complicado isso. Então, nossa concepção, admitir. E é o que eu falo para ele: contra a maldade humana não há o que ninguém possa fazer. Quando uma pessoa decide fazer alguma coisa, ela tem o livre-arbítrio para fazer. E ela fez. Agora, cabe a gente viver naquilo ou sair daquilo. Então ele optou por não viver naquilo, não ficar remoendo aquilo. E que é muito bom. Porque ele tem uma vida inteira pela frente. Se ele parar naquele momento, ficar remoendo a dor, ficar remoendo o porquê, ficar remoendo, não vai adiantar em nada, não vai mudar, não vai alterar em nada, e ele só vai atrasar a vida dele. Então, graças a Deus, ele está com a cabeça boa nesse sentido. Eu espero que continue. Eu falo para ele, continue a sua vida, você só vai ter algumas adaptações que a prótese vai te proporcionar. Você vai ter que carregar próteses, vai ter adaptação de banho, uma coisa ou outra, mas você vai fazer praticamente tudo que todo mundo faz. Então, tenha sua vida, estude, trabalhe, tenha sua família, seus filhos, que eu quero ser vó, se Deus quiser. Então, assim, continue a sua vida, né? Não deixe com que este fato em específico atrapalhe o resto do que você já tinha planejado para você. E é o que eu espero, né? Foi muito difícil, foi muito doloroso, ver tudo aquilo que ele passou. Não é fácil pra gente que está em volta. Eu sei o que eu e a Júlia vimos e assistimos. Ele passa a noite inteira se contorcendo de dor, mesmo tomando morfina na veia. E ele não conseguia dormir de dor. E aí tinha o fator dor e o fator psicológico da dor, que é o pior. Porque você achar que vai ter dor, achar que está com dor, tudo isso piora a situação. Não que não fosse dolorido, mas assim, tudo agrava. Então, pra gente já foi muito difícil. Agora, o que eu peço? Que acabe tudo isso, que ele consiga colocar a prótese dele, que ele consiga ter uma vida praticamente normal. Ele é um menino jovem, né? Tem muita coisa para fazer na vida, tem muito sonho, né, para se realizar ainda. E não vai ser uma prótese que vai atrapalhar. É só de menos. Parte clínica, eu falei, eu nunca me preocupei. Eu me preocupo só com a cabeça. Ficar com a cabeça boa, o resto vai bem.
Pelo pouco que eu te conheço, já sei que você vai superar tudo, que vai ser incrível. Agora poder voltar a fazer as coisas normalmente, assim, né? Não depender muito mais de hospital, de médico. Sim. Vai dar tudo certo, com certeza. Gente, obrigado. Foi um prazer te conhecer. Eu que agradeço. A gente já está ouvindo ele falar de você já faz um tempo, né? Já conheci a Sheila. Mas foi um prazer te conhecer e obrigado por abrir essa história mais uma vez pra gente. Contar também um pouco do que você lembra, do que você passou. Obrigado mesmo. Eu que agradeço todo o apoio. Minha mãe disse desde o início que vocês apoiaram também. Só tenho a agradecer todo mundo também que me manda mensagem. Tem bastante gente que me manda mensagem, que nem minha mãe falou, se comoveu. Então, isso foi bem crucial na minha recuperação, principalmente o mental. Ter ali pessoas que sempre mandam mensagem, os amigos visitando, isso foi muito importante. Só te agradecer, Rubinho, porque todo o apoio em esclarecer tudo o que aconteceu, né? Em mostrar para as pessoas que tem que ter uma certa luta, né? Para se conseguir tudo. Ainda tem um monte de processos para ele passar, ainda tem todos os processos judiciais para serem cumpridos, mas nunca desistam, sabe? Isso é uma mensagem que tem que ficar de toda essa história, de toda essa situação. Você não pode largar mão, você não pode abrir mão das coisas, não pode desistir. Não é porque, agora eu não tenho uma perna, não. Continue com seus sonhos, continue com seus ideais. Tem que dar certo, tem que lutar, tudo é difícil. Nada é fácil na vida, tudo tem que ter um esforço. E às vezes você tem que ter um esforcinho a mais, às vezes tem um percalço, às vezes tem um obstáculo, mas vai, continua. Ainda mais os jovens, né? Eu falava isso em todas as entrevistas, a maioria dos que vêm para cá, eles vêm com esse sonho, né, de ganhar dinheiro, talvez vêm de uma situação muito difícil, da situação no Brasil e tal. Então venham, vá atrás do seu sonho, mas não deixe de investir em você. Né? Investir no seu potencial, em aprender o inglês, aprender a língua nativa, saber se comunicar, voltar melhor do que você veio, né? Isso é muito importante. Eu vejo um monte de meninos jovens, invistam mais em si, né? Vamos estudar, vamos aprender inglês, vamos melhorar, volta melhor para o Brasil, volta melhor para a sua família, leve o seu dinheirinho guardadinho, invista, né? Eu acho que isso é muito importante. Fica dessa história toda. Agora é um período de um ano que o João vai ter aí sabático, cuidando de tudo isso da saúde dele, mas volta a investir, não para. Toda essa história, a gente tem que fazer alguma coisa vir de bom, Com certeza. né, de útil para as pessoas. Insistam, persista que vai dar certo no final. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Valeu. Eu que agradeço. Obrigado.